E nós vamos abrir a nossa Bíblia aqui no livro de Neemias. Como diz o reverendo Luiz Roberto, o maravilhoso livro de Neemias. Ou ele ou eu. No maravilhoso livro de Neemias. O reverendo Luiz Roberto provavelmente está nos assistindo agora, mas está em férias, está descansando um pouquinho dos afazeres pastorais, com a família, e nós louvamos a Deus pela vida daquele servo do Senhor. Pedimos que a igreja se lembre dele nas suas orações. Livro de Neemias, o capítulo de número 5. No domingo passado, o reverendo Luiz Roberto pregou acerca das atitudes que Neemias tomou em relação ao clamor do povo contra os judeus, seus irmãos mais ricos, porque eles tomaram conta, eles foram se enriquecendo às custas dos seus irmãos, habitantes da terra, que foram se empobrecendo. Então Neemias reestruturou a sociedade judaica daquela região por meio de acordos, por meio de lembranças das Escrituras, por meio de admoestações, e nós vimos no domingo passado, então, que ele conseguiu acalmar essa crise interna enquanto os muros estavam sendo reparados. O capítulo se divide em duas partes, porque a partir do verso 14, nós temos uma outra situação que é como que um relatório de Neemias acerca do seu governo, acerca do seu trabalho como um governador mandado por Artaxerxes. E nós vamos ler então a partir do verso 14, o bom exemplo de Neemias. E também disse assim: também desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do reinado de Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem os meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador. Mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho, além de 40 moedas de prata. Até os seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim por causa do temor de Deus. Pelo contrário, também trabalhei na reconstrução da muralha, sem comprar nenhuma terra, e todos os meus servos se ajuntaram ali para a obra. Também hospedei 150 homens dos judeus e dos magistrados, além das nações vizinhas que vinham até nós. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias, muito vinho de todos os tipos. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo o que fiz por este povo. Que o Senhor nos abençoe e que nos conduza neste momento de reflexão. Meus irmãos, em certa ocasião do ministério de Jesus Cristo, ele foi perguntado por pessoas quais seriam os mandamentos principais da lei judaica. Havia uma tradição que tinha arrolado cerca de 613 mandamentos diferentes. Então, esse alguém perguntou a Jesus, na opinião de Jesus, quais seriam os principais mandamentos, ou o principal mandamento. Alguns
em determinados diálogos, se aventuram a dizer: o principal mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E arriscavam um segundo mandamento, que era: e o mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, uma relação absolutamente vertical, em que Deus é a nossa preferência, que Deus é nossa primazia, em que Deus é nosso centro de atenção em toda e qualquer situação, mas como consequência dessa relação vertical, a relação horizontal, onde nós vamos tratar os nossos semelhantes como nós tratamos a nós mesmos. Isso estava impresso na mente daqueles judeus do passado. Com certeza, Neemias era um leitor das Escrituras. Neemias era um leitor do Pentateuco. Neemias conhecia a palavra de Deus e na sua oração, logo no início do livro, ele demonstra com toda clareza que ele sabia muito bem das profecias que haviam sido dadas por Deus, por meio dos profetas, dizendo que se o povo se afastasse dessa lei, o povo sofreria as consequências, o povo sofreria uma desorganização, um envergonhamento. E o autor desse envergonhamento seria o próprio Deus. Ele trataria com o seu povo e disciplinaria o seu povo de um jeito que o povo não teria volta. Como de fato a gente percebe que o povo de Israel, ainda que esteja nominalmente constituído de 12 tribos, ele está esfacelado num certo sentido, e algumas tribos é que estão preservadas, mas outras não. Outras há muita mistura com os gentios. De qualquer maneira, quando nós olhamos para este capítulo, nós vamos verificar um período muito maior do que a reconstrução das muralhas. A reconstrução das muralhas demorou exatos 52 dias, portanto, menos de 2 meses. Mas quando olhamos para este relatório que Neemias dá da sua administração, neste primeiro período em que ele é governador de Judá, nomeado pelo rei persa Artaxerxes, nós descobrimos pela leitura aqui que ele ficou na região governando 12 anos. E quando olhamos para a reconstrução dos muros, isto foi apenas um pontapé inicial no ministério que ele deveria exercer lá. Porque logo de início ele resolve o problema das muralhas, mas ele continua ali organizando a sociedade judaica do seu tempo e estabelecendo normas de conduta, estabelecendo as formas de atuação do povo, reorganizando a vida espiritual do povo. Nós vamos ver mais adiante na explicação dos capítulos vindouros que Neemias se preocupa com a confissão da maldade nacional, que Neemias se preocupa com o trabalho de instituição da Páscoa do Senhor, e há diversas reformas que são de natureza religiosa ali durante o seu período de governo. Mas o que chama a nossa atenção, o que deve chamar a nossa atenção nesta perícope, neste espaço aqui do texto, é justamente o fato de que aqui nós encontramos os princípios para nós nos relacionarmos com as pessoas, e se nós tivermos funções em que nós comandamos outras pessoas, nós aprendemos também como fazer.
E eu queria chamar essa reflexão de motivações essenciais para o sucesso naquilo que nós fazemos. Todos nós gostamos de ser bem-sucedidos naquilo que nós fazemos. Nós gostamos de olhar para trás e ver que alguma coisa que a gente fez foi bem feita. Não é assim? Nós gostamos de ter inclusive o respaldo das pessoas. A gente gosta de saber o que as pessoas acharam do nosso trabalho. Ocorre que Neemias, queridos irmãos, é um crente. Nós vemos como ele chorou, nós vemos como ele confessou pecados, nós vemos como ele se preparou psicologicamente, administrativamente, para exercer o papel de governante de Judá. Ele se ofereceu a Deus, e quando o rei lhe deu esta permissão, ele partiu para as ações. Mas ele não era meramente um administrador. Ainda que a gente veja nele ideias de administração, ele era um crente. E para a gente, então, começar a ver como Deus pode abençoar um crente no seu cotidiano, na sua vida, na sua liderança, na sua comunhão com outras pessoas, tem 3 coisas que eu gostaria de levantar aqui. A primeira delas é aquilo que está escrito no finalzinho do verso 15. Eu, porém, não fiz assim por causa do temor de Deus. E eu queria dizer para vocês que o temor de Deus nos leva à compreensão de que quando nós trabalhamos, nós fazemos qualquer coisa, nós fazemos para a glória de Deus. O que é o temor de Deus? O temor de Deus não é medo dele, simplesmente um medo aterrador que nos paralisa, um medo que nos faz querer fugir da sua face. Não, esse é o medo do pecador. O pecador é que tem esse tipo de medo, porque o pecador não sabe o que esperar de um Deus santo. O pecador imagina que Deus somente vai castigá-lo. O pecador só imagina o pior. Agora, quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos gente como o sábio dos provérbios dizendo que o princípio da sabedoria, nós começamos a ser verdadeiramente sábios no nosso porte, na nossa condição, na nossa ocupação, nas coisas que nós vivenciamos, seja no trabalho, seja em casa, seja na escola, seja em qualquer lugar. Nós observamos que temer a Deus, respeitar a Deus, colocar Deus no centro da nossa vida, lembrar tudo quanto Deus quer de nós, lembrar quanto Deus nos ama, lembrar quanto Deus quer trabalhar na nossa vida, colocar a Deus no centro de todas as coisas, como diz o mandamento, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, dar para o Senhor o primeiro lugar no trono do nosso coração, é o temer, é o honrar. O princípio da sabedoria é temer o Senhor. O apóstolo, quando falava aos crentes, ele dizia assim: tudo quanto vocês fizerem, seja por palavra ou seja por obra, fazei em nome de Jesus. Não é meramente cantar aqui na frente em nome de Jesus, mas é sair daqui e vivenciar no cotidiano da vida a primazia do Senhor na nossa existência. Nós somos cristãos, então não nos resta outra coisa senão homenagear, glorificar, exaltar
o Senhor por meio das coisas que nós dizemos, nós pensamos, nós fazemos, nós nos envolvemos. O que fez Neemias ir para Jerusalém, reconstruir os muros, não foi o capricho de dizer: aqui foi feita uma construção e a placa com o meu nome está ali. Vocês podem ver que fui eu que reconstruí. Não foi esta a motivação. A motivação foi que o povo estava perdido, o povo estava desprotegido, o povo estava envergonhando o nome de Deus, e por causa desta vergonha que o povo de Deus estava dando ao próprio Deus, por causa do temor, ele se foi para realizar, e nós sabemos que ele lutou muito. Mas o que fez com que Neemias, de fato, empreendesse da forma como empreendeu, foi o temor de Deus. Então observe uma coisa interessante. O temor de Deus provocou nele algumas coisas. Verso 14, ele declara que nem eu, nem os meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador. Pode parecer uma bobagem, mas aí que está: para governar a gente precisa de salário, para governar a gente precisa de ajuda de custo, para governar a gente precisa de assessores, para governar a gente precisa de verbas, a fim de que a gente adoce a boca da população. Eu estou falando do tempo de Neemias? Talvez. Mas eu também estou falando do nosso tempo. As pessoas não conseguem servir a causa pública se não houver por trás disso o direito do pão do governador. Concordam vocês? Nós somos taxados no nosso país, muito taxados, por conta do fato de que precisa haver dinheiro para todo lado, a fim de que o pão do governador seja devidamente saboreado por quem governa. Que lástima. O que falta? Falta o temor de Deus. Porque quando a gente teme ao Senhor, a gente não fica preocupado com o que a gente vai receber. Jesus Cristo interpretou isso de uma maneira muito interessante. Ele disse assim: olhem para a natureza. Passarinhos não semeiam, não colhem. Entretanto, eles estão gordinhos. Eu fico imaginando um urso polar. É tão complicado viver lá naquela região. E, no entanto, quando a televisão mostra os ursos polares, são bichos enormes, gordos. Quem sustenta? O Senhor sustenta. O Senhor cuida. Do mesmo jeito, o Senhor Jesus disse assim: olhem para as plantas, olhem para as flores. Os homens, no auge da sua riqueza, como Salomão, por exemplo, não conseguiram se vestir como um lírio do campo, que é uma flor que dá em qualquer brejo. O Senhor sustenta. E quando nós pensamos no conselho do Senhor Jesus Cristo, ele disse assim: os gentios é que se preocupam com o que vão comer, o que vão beber, o que vão vestir. Crente não precisa se preocupar com isso. Crente precisa temer o Senhor. Como é que é? Crente precisa temer o Senhor, confiar no Senhor, depender do Senhor.
E eu não estou ensinando aqui que o crente deve ser um indolente. Não, o crente deve ser um trabalhador como Neemias. Deve ser uma pessoa esforçada como Neemias. Deve ser uma pessoa diligente como Neemias. Mas não deve esperar nas coisas que a sociedade propõe. Não deve esperar, não deve depender das coisas que a sociedade propõe. Porque ele, na verdade, tem um relacionamento de temor com o Senhor. E ele segue, arrisca aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que comer, o que beber, o que vestir, vos serão acrescentados. Que estilo de vida é esse que Jesus Cristo propõe? Neemias compreendeu que diante de Deus, diante de quem ele havia chorado, intercedido, ele não tinha nenhuma razão para exigir o pão do governador. E ele foi mais longe. Ele disse: nem eu, nem os meus auxiliares vão usufruir do pão do governador. Pelo contrário, o que nós percebemos é que ele não quis nada para si, não quis nada para a sua equipe, e ele não usou dessa oportunidade de governar para ganhar dinheiro, para enriquecer, para sair do governo cheio de propriedades, cheio de iniciativas, cheio de coisas, porque havia nele o temor de Deus. É um contrassenso, não é? Em relação ao que a gente assiste hoje. Não acham? Não acham que é um contrassenso? É claro que digno é o trabalhador do seu salário. Eu não estou dizendo que nós devemos fazer caridade com dinheiro alheio. Eu não estou dizendo que a gente não deve prestar atenção nos direitos que nós temos. Mas o que eu estou dizendo é que Neemias não olhou para os seus direitos. Neemias olhou para Deus e viu em Deus a fonte do seu abastecimento. Neemias era rico, ele não precisava do pão do governador. E com isto, então, ele mostrou com toda clareza que ele amava a Deus em primeiro lugar, e por causa do temor de Deus, ele tomou as atitudes de não querer nada para si e de nem usar desta oportunidade para extorquir o povo. Mas tem mais uma coisa que eu vejo aqui. É que no final do versículo de número 18, está dito: nem por isso exigiu pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. Ele não olhava apenas o temor do Senhor, ele olhava a necessidade das pessoas. Como é que eu vou exigir das pessoas o que elas não têm? Como é que eu vou tratar com as pessoas se elas estão em situação desesperada? Então, de repente, você percebe que o temor do Senhor motivou o seu coração para não explorar o povo. E, em segundo lugar, a compaixão pelas pessoas levou à compreensão de que ele era servo de todos eles. E como é que você percebe que ele é servo de todos eles? O verso 16 vai nos dizer assim: também trabalhei na construção da muralha sem comprar nenhuma terra.
Eu trabalhei na muralha. Pode ser que ele não tenha pego um cinzel, pode ser que ele não tenha pego um martelo, pode ser que... Mas ele pegou da espada para defender a população dos inimigos. Ele pegou, certamente, ele fez os turnos de trabalho, certamente ele andou pela obra inteira, vendo quem é que estava mais devagar, quem é que estava mais rápido, deslocando pessoas. Ele cuidou pessoalmente, ele era visto como um deles. Entende? Ele não dizia, provavelmente ele não dizia: olha, o problema é de vocês. Eu estou aqui para mandar em vocês e o problema é de vocês. Vocês é que têm que se virar. Esse não é o estilo de trabalho, de aproximação, de abordagem de Neemias. Neemias está envolvido com a obra. Eu me lembro do meu velho pastor da minha infância. E me lembro de determinadas passagens. Ele era um homem assim muito metódico, era um homem assim rígido, e eu creio que nunca o vi sem gravata. Naquele tempo não se usava camiseta, no máximo a camiseta era uma peça de baixo, não é? Era uma peça de baixo. E eu nunca ouvi de camiseta, nunca ouvi de colarinho aberto, eu só ouvi de gravata. E eu me lembro, em certo dia, nossa igreja recém-organizada tinha uma casinha na frente da propriedade que precisava ser demolida, e as imagens que me vêm desse velho pastor eram justamente a imagem dele carregando um carrinho de tijolos. Então, as pessoas iam demolindo a casa e iam colocando os restos no carrinho para se levar para algum outro lugar. E eu me lembro do meu pastor com a camisa branca, arregaçada até o cotovelo, de gravatinha, carregando tijolos. E o que eu me lembro é que a igreja não tinha dado esse expediente para construtores. Não tinha dado, porque não tinha dinheiro, inclusive, mas não tinha dado. Quem é que estava fazendo a demolição? Homens e mulheres, moços e moças. Era a família da fé. Então, algumas mulheres, provavelmente da Sociedade Auxiliadora Feminina recém-organizada, preparando um grande caldeirão de comida, enquanto o resto do povo estava ali. E o nosso reverendo, ele não estava dizendo: você faz isso, você faz aquilo. Ele estava pegando no carrinho de gravatinha. Ele era magrinho, não é? E calvo. Então aquela figurazinha assim que parecia o Lampadinha do professor Pardal, caminhando com aquele carrinho de gravata. Isso inspirava a igreja a trabalhar, porque o seu líder estava fazendo a mesma coisa que eles. Sabe, eu acho impressionante o fato de que a compaixão pelas pessoas, então, fazia com que Neemias ficasse ao lado delas. E um outro detalhe aqui é que ele não comprou terra nenhuma durante o período de governo dele. O que seria comprar a terra? Na verdade, as pessoas chegariam para ele e diriam assim: governador, eu não tenho mais dinheiro para controlar, para cuidar da minha terra. O senhor pode hipotecar a minha propriedade? Eu falei: não, eu posso hipotecar, vem cá e vem tudo para mim.
Dia desses eu fui no centro da cidade, e ali, bem no centro da cidade, tem um terreno em ruínas. É um estacionamento adaptado. Então, você chega, faz uma descida, passa por meio de escombros, aquilo é estacionamento, né? É estacionamento, no centro da cidade nossa aqui. E, então, você entra por meio dos escombros e você estaciona o carro assim pertinho de colunas caídas, de coisas assim. Se você não tiver cuidado, você destrói o seu carro, porque é necessário ter bastante capacidade de direção. Aí eu perguntei, quem é o dono disso aqui? Que custa passar um trator aqui, limpar tudo isso. Isso aqui é da família tal da cidade. Eu nem lembro que família é, graças a Deus. E eu fico pensando, como é injusta a sociedade. Porque aqueles que têm, não têm compaixão dos que não têm. Neemias aprendeu essa compaixão. E ele disse, enquanto eu for governador aqui, eu não vou comprar nada. Eu chego aqui com as minhas posses e eu saio daqui com as minhas posses. Isso é muito sério, meus irmãos, e todo crente em Jesus Cristo precisa se lembrar que o Senhor Jesus Cristo foi assim. Ele chegou, Ele trabalhou entre nós, Ele fez a vontade do Senhor e se foi, sem deixar nenhuma propriedade no nome. Mas pastor, o senhor está dizendo para a gente não comprar nem vender? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente deve ter um olhar para Deus e temer o Senhor. Mas em segundo lugar, olhar para as pessoas à nossa volta e pensar que elas necessitam daquilo que a gente não precisa. E a gente não precisa, com avidez, ficar buscando riquezas neste mundo, até porque as riquezas podem tomar posse do nosso coração e nós nos tornarmos infrutíferos no reino de Deus. Vocês se lembram da semente que caiu entre espinheiros? Lembram-se? Ela cresceu. Mas os espinheiros também cresceram. E os espinheiros espetaram aquela planta de maneira que ela não produziu fruto nenhum. Quando Jesus Cristo explicou o que isso significava, ele disse assim: tem gente que aceita o Evangelho, mas fica tão preocupado com as coisas deste mundo, em ter, em possuir, em fazer, em acontecer, que elas não frutificam para o Evangelho. E elas ficam estéreis. Eu tenho muito medo de ser uma pessoa assim. Você não tem? De ser uma pessoa estéril. Neemias não foi estéril, porque Neemias teve o temor de Deus, mas também olhou para a necessidade das pessoas, e por causa da servidão das pessoas, ele agiu como agiu. Que os nossos governantes tivessem esta visão, não? Se nós tivéssemos homens e mulheres que tratam da política do país, e essas pessoas tivessem em mente glorificar a Deus com o seu mandato e olhar para o seu semelhante, independentemente da posição desse seu semelhante,
e tratasse de ser zeloso com as coisas que lhe são confiadas, para não ganhar vantagens e escusas. Mas tem mais uma coisa que eu gostaria de falar aqui, que é justamente a oração que ele faz no finzinho, no versículo 19: lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo o que fiz por este povo. Na verdade, o que Neemias está esperando é que a recompensa daquilo que ele fez não venha dos homens, não venha dos elogios das pessoas, mas venha do Senhor. Não é só ele. Vários outros das Escrituras são pessoas que disseram assim: eu não me importo com o que os homens pensam de mim, eu me importo com o que Deus pensa de mim. Quando a gente vive a cata de elogios, e eu tenho esse problema também, quando a gente vive buscando das pessoas essa ressonância acerca das coisas que a gente faz, quando a gente fica se exibindo para os outros, na esperança de que os outros nos sigam, quando a gente fica nessa vitrine, nós estamos perdendo o foco do verdadeiro relacionamento com Deus. Você diz assim: mas pastor, esse relato de Neemias não é exatamente isso, ele se colocar assim no espelho, na vitrine, ele não está chamando para si elogios. O tom da oração dele não é de buscar elogios dos outros, porque ele sabe o quanto ele está sofrendo para colocar o povo na linha. Ele está sabendo quanto ele está sofrendo por conta dos inimigos que o pressionam, tanto de fora de Jerusalém quanto de dentro de Jerusalém. Ele sabe a aflição que ele está vivendo. Mas o que me impressiona é que ele está dependendo de Deus para que Deus avalie aquilo que ele está fazendo. Ele não está confiando esta avaliação aos homens, porque ele está a serviço de Deus. Entende como é que é? Quando a gente vai para a vida cristã, a gente vai para o exercício, não é para ser visto pelos homens, é ser visto pelo Senhor. E eu olho para isto, eu percebo quantos fracassos eu tenho na minha própria vida por conta disso. Porque quantas vezes eu quis saber o que você pensava a respeito do que eu falei, do que eu fiz, se aquilo é valoroso ou não é valoroso, não interessa. Não interessa. A dependência de Deus em oração nos leva à busca da melhor estratégia de serviço, nos leva a melhor posicionamento. Jesus Cristo disse com todas as letras que ele não veio para agradar pessoa nenhuma. Paulo disse que não veio para agradar pessoa nenhuma. Nosso foco não deve ser o de agradar as pessoas. E é por isso que essa oração tem todo sentido. Quando a gente faz alguma coisa, quando a gente faz no temor de Deus, quando a gente olha para as pessoas com misericórdia, com compaixão, quando a gente reparte do que tem, quando a gente se esforça no sentido de cuidar dos outros, como ele fez, tanto com a população em geral, como esses 150 hóspedes diários que ele tinha aí, não é? Quando você olha para essas coisas todas, você percebe então que o que moveu Neemias foi o temor de Deus, a compaixão pelas pessoas e a dependência de Deus. Viver para Deus,
viver para Deus. É um desafio para a gente, concordam? É um estilo totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado, dos conselhos que a gente recebe. Seja você mesmo, ande de acordo com o seu coração. O seu coração é que deve determinar o seu caminho. Esses conselhos são tolos, completamente distantes da realidade da palavra do Senhor. Mas temer a Deus, tema a Deus, honre a Deus, ponha Ele em primeiro lugar, deixa Ele te tornar sensível para a necessidade das pessoas e gaste do que é seu, porque o Senhor acrescenta para você o que você necessita. Viva na dependência do Senhor, viva na graça do Senhor. Não fique preocupado em deixar o seu nome numa placa. Se lembre de Jesus Cristo, que disse assim: olha, vocês foram e vocês fizeram tantas coisas, não é? Vocês expulsaram demônios, vocês curaram gente, vocês fizeram sucesso por aí, mas não se alegrem com isso, não. Se alegrem porque o nome de vocês, o seu nome, está registrado no livro da vida. E lembrando o texto de Isaías, se você está cansado, deixa Deus renovar tuas forças para você ser assim, porque Ele renova as forças do que está cansado. E eu termino lembrando o que diz o Salmo: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais Ele fará.